Bom, agora então, para continuar as nossas apresentações, eu vou convidar o Dr. Sérgio Serrano. O Dr. Sérgio Serrano também é médico e especialista em oncologia, e ele é membro do Conselho Administrativo e Consultivo do Hospital de Amor de Barretos, o famoso Hospital, né, do Câncer de Barretos, que hoje em dia se chama Hospital de Amor. Além de ser professor de oncologia, né, diretor-geral do curso de medicina da Faculdade de Ciências de Saúde de Barretos e diretor técnico do Hospital Nossa Senhora. Muito obrigado, Sérgio, pela sua presença hoje. E o doutor Sérgio vai aqui comentar conosco sobre o que deve ser priorizado em termos de programas e políticas intersetoriais e interníveis de atenção para tratamento oncológico no Brasil. Bom, boa tarde a todos e, primeiro, gostaria de agradecer essa oportunidade e acho que o tema é super importante, difícil falar o que é prioridade. Eu vou colocar algumas coisas baseadas mais na forma que eu enxergo. Muita coisa que eu vou falar aqui talvez não está baseado em dados, né? Mas é realmente uma reflexão pessoal e a gente pode até discutir isso um pouco melhor, né? Uma reflexão de quase 40 anos na área do câncer, né? E deixa eu só colocar aqui uns slides também. Foi difícil preparar um pouco essa fala por um tempo tão curto, né? Tá visualizando a minha tela, a apresentação? Tá. Bom, uma das dificuldades, inclusive, foi tentar entender o que é a palavra internível. Realmente não consigo saber, mas primeiro, assim, não tem nenhum conflito de interesse. Quando a gente pensa em prioridades, né, foi até comentado aqui na primeira ou na segunda fala sobre a questão dos dados, né? E é muito complicado quando você não tem as informações claras, né? Quando eu era residente, há quase 40 anos atrás, a gente, para ter dados sobre a incidência, a mortalidade do câncer, a gente usava muito uma coisa que chamava as estimativas de câncer no Brasil, que é publicado pelo INCA. Naquela época não tinha internet, a gente realmente buscava por outras formas, né? E hoje, depois de todo esse tempo, a gente continua dependendo muito dessas informações que são estimativas. Eu acho que estimativa não é mais uma coisa que a gente deve contar. Então, eu acho que a primeira coisa, a gente precisa ter um registro populacional de câncer nacional. E quando eu digo isso, eu acho que não é só um banco de dados relacionados ao câncer, mas sim as informações de saúde da população como um todo, né? Hoje a tecnologia permite esse tipo de abordagem. Eu acho que não é fácil, mas é possível, e eu tenho a impressão que já está sendo feito um esforço grande nesse sentido. A gente lê, inclusive, até no site do Ministério da Saúde, algumas iniciativas nesse sentido, inclusive com a Rede Nacional de Dados em Saúde, o Cartão Nacional de Saúde, Conecta SUS. O caminho é esse. A gente tem que ter a informação da saúde da população, incluindo o câncer, né? Eu não acho que o câncer deve ser algo de notificação compulsório. Primeiro, porque eu não acredito que nada deve ser notificação compulsória. Tudo deve ser como deve estar informado, e à medida que algum diagnóstico é feito, seja infeccioso, seja qualquer doença crônica ou outras agudas, isso tem que caminhar para um sistema onde essa informação ela acaba sendo registrada de uma forma em tempo real e de uma forma depois que possa ser levantada. Não tem nada que deve ser compulsório, porque eu acho que nada não é compulsório. Todas as informações relevantes de saúde devem estar no banco de dados, né? Aí tem várias tecnologias que permitem isso. Eu não sou da área, mas
muitos me falam da tecnologia do data lake, blockchain, mas eu acho que o Ministério da Saúde está caminhando nesse sentido. Eu vejo algumas iniciativas, né? Hoje, o que a gente tem mais acesso é informação da vacinação COVID através do Cartão Nacional da Saúde, mas, por exemplo, eu não tenho informação das minhas outras vacinas nesse cartão, eu tenho que ter meu cartão escrito à mão ainda, né? Mas, de qualquer forma, isso serve não só para melhorar a comunicação entre as instituições na área da saúde, para a informação do próprio paciente, mas também para a informação dos gestores de todos os níveis, né? Então, acho que essa é uma prioridade muito grande, você ter os dados de forma confiáveis. A outra questão, que eu acho que está muito relacionado a isso, que envolve aí a inovação, é a questão da saúde digital, e na oncologia é uma prioridade, acho que talvez muito grande nesse sentido. Como eu falei, eu vejo que isso já é uma tendência, agora já foi aprovada a lei da telesaúde, mas desde 2020 já foi publicada uma estratégia de saúde digital para o Brasil, agora foi criada a Secretaria de Saúde Digital e de Telesaúde dentro do Ministério da Saúde. Então, eu acredito que isso vai caminhar, mas precisa ter um esforço de todos nesse sentido para que a gente possa, de fato, utilizar essa tecnologia de saúde digital, as informações integradas em todo o sistema, em todos os níveis, e a telesaúde para melhor gestão da linha de cuidado dos pacientes, e integrando com tanto os cuidados presenciais como os cuidados à distância de uma forma lógica e que seja melhor para o paciente, com mais qualidade, mais conforto e mais eficiência, principalmente, porque eu acho que hoje o que a gente perde muito é eficiência. Muito dos problemas que a gente enfrenta de filas e coisa nem sempre são relacionadas à falta de recurso, mas sim à falta de eficiência do nosso sistema, que é totalmente não integrado, não só do sistema como um todo, mas até das próprias instituições, da forma como a gente pratica o cuidado em saúde. A nossa prática de cuidado de saúde, se for olhar bem, não é lógica. Então, a gente precisa realmente mudar toda a forma de entender o que é entregar saúde, entregar cuidado em saúde, né? E, lógico, dentro da telesaúde, a gente pode enumerar várias modalidades: teleconsultoria, teleatendimento, tanto eletivo como livre demanda, telemonitoramento, educação, tanto dos profissionais como da população, telematriciamento e etc. Pode falar que tem muita coisa, né? Eu acho que outra coisa que pode ser muito aproveitado através com essas tecnologias é a integração real da atenção básica, principalmente da saúde da família, no cuidado do paciente oncológico. Não tem sentido nenhum todo o cuidado do paciente oncológico está restrito às equipes que tratam o câncer. Uma coisa é tratar o câncer, outra coisa é cuidar do paciente e cuidados dele como um todo, e eu acho que isso não pode ser restrito ao centro de tratamento oncológico, todos os cuidados estarem concentrados naquela instituição, naquele centro, naquele espaço físico, né? E outra coisa que permite cada vez mais é um protagonismo muito maior da equipe multidisciplinar, principalmente da enfermagem. Eu vejo quanto a enfermagem poderia realmente contribuir, já contribui muito, muito mesmo, mas eu acho que a enfermagem tem um potencial de ampliar muito o seu protagonismo no cuidado do paciente oncológico. Eu, sinceramente, hoje, quando penso, eu vejo que muita coisa que a equipe médica hoje faz, eu diria em torno de uns 60%, poderia ser feito pela equipe de enfermagem com toda, assim,
muito melhor, inclusive, em muitas situações, né? Outra prioridade, claro, a gente tem que, sempre já foi falado aqui, da questão da prevenção, rastreamento, detecção precoce. É lógico que a melhor forma de melhorar o resultado do cuidado do câncer ou evitar o câncer, ou pelo menos que seja detectado numa fase precoce, onde a chance de cura é maior e a mortalidade é menor, né? E aí tem muitas estratégias que poderiam ser adotadas. Foi falado aqui especificamente para a questão de alguns cânceres relacionados ao HPV, a vacinação. Isso daí não pode ser uma coisa, assim, a vacinação do HPV, ela tem que ser uma prioridade. Essa é uma doença 100% erradicável, né? Leva um tempo, mas a gente tem condições para isso, e o Brasil já é uma referência em vacinação. A gente tem que caminhar para ampliar essa questão. A outra questão é que, talvez, para que os modelos de rastreamento tenham eficiência, você tem que realmente atingir uma porcentagem muito grande da população-alvo que você está focando. Então, se você tem uma população aí de 500 mil pessoas, você precisa rastrear com os diversos tipos de teste para rastreio, pelo menos 80% dessa população, para que aquilo tenha impacto depois na sobrevida dessa população. E isso é quase que impossível, né, num país como o Brasil. E eu acho que, se a gente continuar usando as mesmas estratégias, a gente não vai chegar lá. Não vai ter mamógrafo para toda a população, não vai ter. As pessoas têm dificuldade de acesso, dificuldade até de irem. A gente tem que buscar outras formas também. E eu acho que hoje a tecnologia e o conhecimento está caminhando para formas de rastreio molecular, né? Já tem alguns exames sendo até comercializados nesse sentido. Eu sei que ainda não está totalmente aprovado pelo FDA, tá? Um exemplo é esse teste GRAIL, eu coloquei aqui, que se propõe a fazer a detecção precoce de 50 tipos de câncer, inclusive muitos que nem têm política de rastreio oficial em nenhum país, né? Mas entre eles tem o de mama, tem o de cólon, etc. Quer dizer, a gente não vai conseguir fazer rastreio de câncer de coloretal, através dos métodos que hoje a gente utiliza, porque é inviável na prática. Então, a gente precisa começar a mudar a estratégia, e o Brasil tem que ser protagonista nisso. Não estou falando usar esse teste que eu coloquei aqui, isso é só um exemplo, nem sei se ele vai ser 100%, quanto ele vai ser validado daqui para frente, mas a gente tem que investir na pesquisa desse tipo de abordagem, porque é a única forma que a gente vai conseguir ampliar a possibilidade de atingir a população que a gente precisa atingir. A outra prioridade, é claro, é em relação ao acesso às novas tecnologias, o que já foi falado aqui também. Eu acho que o processo ele é totalmente doente, né, que foi criado aqui no Brasil. O Brasil tem um sistema, eu vou falar especificamente, talvez, da questão dos medicamentos. Não é só medicamento, tem outras tecnologias, tem equipamentos novos que vão precisando ser incorporados, isso aumenta o custo também, mas hoje talvez o grande vilão são os medicamentos, os novos drogas oncológicas que estão sendo assim, assim, chegando a níveis proibitíveis para todos os países no custo que está sendo proposto, né? Então, mas assim, esse modelo de aprovação que passa primeiro por a Anvisa, e a Anvisa eventualmente aprova a medicação, e depois disso passa pela CMED, onde é definido o preço para poder ser comercializado, né?
Então, assim, não consigo entender uma coisa que é aprovado sem saber quanto custa antes. Então, essa discussão do preço, ela não pode ser depois da aprovação, isso tem que ser junto. Depois que se define o preço, a ANS praticamente ela acaba incorporando esses novos tratamentos. Isso gera um custo enorme para também as operadoras, e eu não sei até que ponto vão aguentar isso nesse modelo. E, finalmente, como já foi falado aqui, passa pela Conitec para ver se eventualmente vai ser incorporado ao SUS, e aí a novela é outra. Então, é um sistema que é uma fábrica realmente de injustiças, né? E depois ainda acaba gerando aí uma judicialização absurda, e os vilões da judicialização são justamente as instituições que estão tentando tratar o paciente. Então, elas são penalizadas, as instituições, quando algum paciente ele acaba judicializando. Quem prescreve ou quem indica é quem também acaba sofrendo as consequências. Então, é uma coisa assim totalmente louca. Não podia ter um sistema mais complicado do que esse. Isso não tem lógica. Agora, então isso tem que ser totalmente revisto. Eu não sei se essa pauta está sendo discutida. Agora, a outra questão é que não é possível que o Brasil não comece a adquirir a tecnologia para a produção nacional dos biológicos de muitos desses tratamentos, porque eu não vejo, por mais que possa ter alguma negociação, reduzir o custo, etc., que tenha outra saída senão o próprio Brasil começar a produzir. Recentemente eu visitei lá no Instituto Butantan, existe essa proposta, tem um prédio que foi construído aqui recentemente, onde existe a proposta de desenvolver, inclusive, terapias-alvo, terapias monoclonais, incluindo esses anti-PD1, etc., até terapia celular, como CAR T-cell. Eu sei que essa é uma proposta do Instituto Butantan, não sei se outras instituições estão caminhando nesse sentido, Fiocruz, etc., mas eu acho que isso é uma prioridade. O Brasil, mesmo que tenha algum delay na possibilidade de produzir medicamentos com esse tipo de abordagem, não é possível a gente continuar dependendo só do que vem de fora para toda a nossa população. Outros países como a China e a Índia fazem isso, já estão caminhando nesse sentido, e eu não acho que o Brasil deve ficar atrás. E é lógico que a outra prioridade é rever todo esse modelo atual de remuneração das instituições, esse modelo dos sistemas CACOM, NACOM, da forma que eles são aprovados ou não, é muito anacrônico, é de uma outra época, onde a gente não... da década de 90, 95, mais ou menos, que isso foi criado. Mesma coisa, esse modelo de remuneração via PAC, ele não tem mais sentido diante do custo que as medicações vão adquirindo. Eu não sou a favor de simplesmente reajustar a tabela de APAC, chegar nesses valores que hoje os medicamentos custam, mas a gente tem que ter um outro modelo, de forma que tenha compras centralizadas, que as coisas sejam distribuídas por uma compra centralizada, e talvez mesmo o credenciamento das instituições tem que ter outro modelo, e a gente tem que começar a pensar em redes integradas de oncologia, né, onde você permite que o paciente também possa ser tratado mais próximo da sua casa, mas não necessariamente por um centro isolado que não tem nenhuma integração de todos os cuidados que são necessários para o paciente oncológico. Então, você tem que criar essas redes integradas. Alguns grandes centros podem ter essa possibilidade, podem, por exemplo, adotar centros menores, fazer algumas parcerias, mas seguindo uma coordenação, seguindo para que
os tratamentos realmente sejam integrados, né? Você pode fazer quimioterapia num lugar, às vezes, menor, mas, em algum momento, esse paciente, se precisar rádio ou quimioterapia, ou rádio ou cirurgia, isso tem que acontecer de forma coordenada. E, para isso, você tem que ter essa integração.